Saudações a todas e a todos. Nosso assunto de hoje, ainda dentro do segundo reinado, né? Nós vamos falar sobre o café. O império é o café. É um período que a gente vai tratar aí de 1850, 1840, 1870, né? O auge do império no Brasil. A partir de 1870, alguns fatores vão já contribuir para a contradição, né, ao regime imperial, ao surgimento do Partido Republicano, etc. Esse é um outro assunto para a gente tratar em outro momento. Então, o café vai representar, a partir de agora, especialmente no ano de 1840, o principal produto de exportação do Brasil, atingindo aí no final do século XIX, início do século XVIII, século XX, cerca de 70% de todo o total das exportações do Brasil. Vou compartilhar com vocês aí o nosso PowerPoint para a gente ir seguindo esse roteirozinho, né? Então tá lá. O café, né? Vou ver a vocês que o café ele surge no Brasil, segundo se constata aí, alguns autores, como o professor Chico Alencar, vai falar que a lenda, segundo a lenda, ele chega no Pará aí, no século XVIII, né? Mas não tem uma importância muito grande no nosso processo de economia, né? Mas, a depender aí, né, posteriormente das conjunturas internacionais, o café vai se tornar aí o nosso principal produto de exportação, de grande importância até os dias de hoje. Então, já aí no século XIX, pleno processo de industrialização na Europa e já também nos Estados Unidos, né? Segundo a divisão internacional do trabalho imposta por essas sociedades já industrializadas, essas potências industriais. Destaca aí primeiro, né, a Inglaterra, depois a França, a Prússia, né, a região hoje, a região da Alemanha, né, é um reino alemão nessa época. Daqui a pouco os Estados Unidos. E eles, dentro dessa segunda fase do capitalismo, chamada do capitalismo monopolista, né, onde nós já falamos isso em outros momentos, onde um determinado conglomerado ou um monopólio, né, uma grande empresa, domina as várias etapas daquele determinado produto, né, desde lá da matéria-prima, produção, até o produto acabado, leva, por exemplo, ao chamado capital financeiro. Então, acumulação de capital. Então, que você tem duas vertentes aí desse capitalismo. Uma é que determinado grupo ou determinada grande empresa domina as várias etapas de produção daquela mercadoria, né? Daquele produto. E outra que esse mesmo conglomerado, com excesso de capital, passa também a, né, investir esses capitais. Então, eles chamam isso farão isso, né, dentro do que chamamos de divisão internacional do trabalho. Onde os países industrializados ficam com a exportação de produtos prontos, né, manufaturados, e de capital de investimento, e os países não industrializados passam a ser fornecedores de produtos primários, tais quais produtos da agricultura, da mineração, etc. São exportadores de matérias-primas.
Então, o Brasil está dentro desse contexto, até porque a gente já percebeu aí em outros momentos que o Brasil, né, não foi possível a industrialização do país por causa de política colonial. Posteriormente, a falta de recursos, né, para investimento nesse processo. A própria estrutura aqui está constituída no escravagismo, ainda, né, na posse da terra. São essas figuras, né, os donos, grandes proprietários que dominam a política. Então, a opção é a agricultura mesmo. Mas tudo isso dentro desse escopo da Divisão Internacional do Trabalho. Então, o café aí a partir de 1840, né, com o declínio da cana-de-açúcar e com a valorização no mercado internacional, né, tem um texto muito interessante, né, que em Paris surge aí nessa época uma propaganda para o café, eu vou ler para vocês terem uma ideia, né? Seca o anúncio presente do século XVIII, também no século XIX, né? Quer dizer, o café é um produto de luxo, valorizadíssimo, né, pela elite, né, europeia. Então surge um anúncio lá sobre o café. Seca todo humor frio, expulsa os ventos, fortifica o fígado, alivia os hidrópicos pela sua qualidade purificante, igualmente soberana contra a sarna e a corrupção do sangue. Refresca o coração e o bater vital dele. Alivia aqueles que têm dores de estômago e que têm falta de apetite. É igualmente bom para as indisposições frias, úmidas ou pesadas do cérebro. Então, o café começa a ser plantado, especialmente aí com capitais brasileiros, né? Capitais ainda ali daqueles senhores de terras, em princípio, na região do Rio de Janeiro, né? Posteriormente amplia isso. Então, os principais mercados serão Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França e outros, né? A Inglaterra, nós sabemos que é a grande fornecedora dos produtos industrializados para o Brasil. E, inclusive, de capital, né? Porque capital de investimento. Esse café vai ter uma importância extremamente grande, porque o eixo já estava o eixo econômico no Brasil já estava na região sudeste com o ouro em Minas Gerais, né? Aproveitando agora o esgotamento das reservas de ouro, mas essa intensa mão de obra, né? Por aqui começa a se plantar café, então vai consolidar a região sudeste como principal centro econômico do Brasil. Sim? Então, é uma estrutura, uma produção que está estruturada, né, no financiamento e infraestrutura com capital externo. Então, se nos primeiros momentos ainda foi um investimento daqueles senhores de terras, no segundo momento, quanto mais a demanda e o aumento dessas grandes lavouras cafeicultoras, nós tivemos que trabalhar aí buscando o capital no estrangeiro, especialmente na Inglaterra, e para criar não só construir essas novas lavouras, mas como para o escoamento do café, né? O escoamento do café vai ser a partir da rede ferroviária, não é isso? Então o trem de ferro chega com tudo, a ferrovia, né? Então o Brasil será cortado aí nessa região sudeste, e posteriormente o avanço disso para todo o território nacional, pela a ferrovia. Essa ferrovia, naturalmente, as máquinas, né, os trilhos, etc. Tudo isso importado, especialmente da Inglaterra, posteriormente da Alemanha, dos Estados Unidos, e assim por diante. Estão falando em Alemanha, mas esse tempo é o tempo da Prússia, né, lá na Alemanha. Então, além do mais, se a princípio os próprios grandes cafeicultores emprestavam dinheiro, mantinham uma infraestrutura
para a produção do café, financiando os pequenos agricultores. No final, aí já a partir de meados do século XIX, toda essa produção vai estar aí sob as casas, né, de câmbio, dominadas pelos ingleses, né? Então, está aí o café produzido no Brasil ser a terra brasileira, né, a mão de obra escrava, mas a infraestrutura toda estrangeira, né? Então, por mais que a gente exportasse, o Brasil se torna o maior exportador do mundo. Os capitais provenientes dessa exportação mantinham ali a balança econômica tanto quanto equilibrada, mas sempre tendendo para o déficit dessa balança comercial, né? Lógico que, posteriormente, algum capital advindo disso, né, já mais no final do século XIX, começará a financiar uma pequena indústria aí, incipiente no país. Nós vamos falar disso em tempo mais para frente. Então, o que ressalta para mim é importante para a gente dizer que essa mão de obra escrava, que, né, o grande trabalho árduo está na mão dessa mão de obra escrava, já ia a partir da segunda metade do século XIX. Com o advento da abolição ou do fim da proibição do tráfico negreiro a partir de 1850, né, esses cafeicultores vão começar a fazer uma pressão, né, para poder sair dessa mão de obra escrava para uma mão de obra assalariada, dando ao Brasil o primeiro grande momento, o momento expressivo, né, de imigração, que também será assunto para nós tratarmos aí para frente um pouco, né? Então, vejam, as principais áreas produtoras começam, por exemplo, no litoral do Rio de Janeiro, na região hoje, né, a Floresta da Tijuca, dentro da cidade do Rio de Janeiro. Se espalha ali ao sul, pela região de Mangaratiba, né, Baía de Sepetiba, ao norte do litoral Maricá, Magé, né, Itaboraí, região de Saquarema, né? Posteriormente, ampliação disso para o Vale do Rio do Paraíba do Sul, ao norte do estado do Rio de Janeiro, né? E ao sul também do estado do Rio de Janeiro, mas já aí uma região serrana. É o Rio Paraíba do Sul, né? Que é um rio que nasce lá perto de Campinas, em São Paulo, né? E passa ali pelo estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, sul de Minas, e desemboca aí no norte do estado do Rio. Isso amplia as plantações para o sul de Minas, né? As terras próprias para a produção, com clima, chuvas, né? As estações mais definidas. Então, o café ali, Vassouras, por exemplo, o estado do Rio passa a ser a grande capital, né, do café nessa época, né? E aí, quanto maior a demanda, mais esse café vai expandindo, especialmente para a região do chamado Oeste Paulista, já no final do século XIX, início do século XX, né? Do Velho Oeste Paulista, assim chamado, porque região já conhecida, né? Região de Campinas, posteriormente para o Novo Oeste de São Paulo, que é a região de Ribeirão Preto, né? E aí nós vamos ter uma série de estruturas que a gente vai tratar em paralelo à expansão do café, num segundo momento, tais quanto, bom, já falamos um pouco sobre o financiamento, daqui a pouco nós vamos falar aí, na próxima aula, da imigração, né? Nós vamos falar da lei de terras, né? Vai sustentar o que está por trás dessa grande agora atividade produtiva no Brasil, né? Mas, por enquanto, nos compete falar isso, a princípio, para vocês terem uma noção da importância do café para o nosso país, né? Saudações a todos, um forte abraço.